população de pessoas com deficiência visual no Brasil passa de 6 milhões e 500 mil. Os dados são do último censo do IBGE. O número inclui cegos e pessoas com baixa visão. Para falar sobre o cego na sociedade, o programa Opinião Pernambuco de hoje convida Michel Platini. Ele é consultor em acessibilidade e diretor da Associação Pernambucana de Cegos. Também Michele Alheiros. Ela é coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual e consultora em audiodescrição. Bem, sejam bem-vindos, seja bem-vinda, Michele, seja bem-vindo, Michel. Como distinguir o cego da pessoa com baixa visão? Mudam os ângulos e as necessidades? Vamos começar com a Michele. Michele, você poderia começar a responder? Sim. Sim, a pessoa cega, ela pode ser uma pessoa que já nasceu cega, né, ou ela pode ter adquirido a cegueira durante sua vida, seja na idade infantil, na adolescência, na idade adulta, né? Então, a deficiência ela pode ser congênita ou adventícia. E a pessoa com baixa visão já se diferencia, né? Porque ela pode já nascer com a baixa visão por conta de uma patologia. Existem várias patologias, né, que podem causar a baixa visão, e as necessidades são diferentes, sim. Porque a pessoa que é totalmente cega, ela não vê nada, e a pessoa com baixa visão, ela vê. Então, é sempre importante a gente saber o que é que ela vê e como é que ela vê, né? Então, pode ter uma pessoa com baixa visão que tem apenas a visão central, ou pode ter uma outra pessoa com baixa visão que tem apenas uma visão periférica. Então, as necessidades vão mudando. Quando você fala, é importante saber o que ela vê. E quando você fala isso, me parece que essa abordagem está levando um pouco para o campo mais físico, não é? Quando a gente traz uma outra reflexão sobre a visão simbólica, sobre a visão de mundo, né, a visão de existência, como que isso se dá dentro das percepções das pessoas cegas ou das pessoas com baixa visão? Como funciona, por exemplo, quem já viu um mar e depois deixa de ver o mar? Né? Quem já viu uma pessoa da família e depois deixa de ver essa pessoa da família. Então, são dúvidas, são questionamentos que as pessoas com essa visão dita normal, normalmente estão fazendo. Então, a gente vai para a Michel e depois a gente volta para você também, Michele, que me parece que você quer falar sobre isso também. Certo. Então, Valdir, Michele, essa questão é muito corriqueira, né? Acho que é uma das perguntas que surgem nessas conversas mais informais que a gente está no dia a dia, dentro de um ônibus ou de um transporte público qualquer, ou na rua. A pessoa que nasceu enxergando alguma coisa, ela vai ter uma memória imagética, né? Ela vai ter uma memória de referências de cores, vai ter um banco de memória lá, uma caixinha lá na cabeça, né, no cérebro, com essas memórias. E se, por acaso, ela perder com o tempo essa visão mais física, né, mais biológica, essa memória pode ser reativada, né, com o exercício da própria ciclo familiar, né, trazendo essas referências, trazendo aquela memória que está lá, aquela imagem que está lá guardada. E hoje a gente pode falar um pouquinho sobre um recurso muito importante, tanto para quem tem essa memória e para quem não tem essa memória, que é o recurso da audiodescrição, que é um recurso de tradução onde as imagens são traduzidas em palavras. Então, por exemplo, estamos aqui enquadrado, eu estou vestindo uma camisa vermelha, tenho cabelos cacheados e uso barba. E o ouvinte ou o telespectador que está vendo aqui vai saber que o Michel tem essas características e vai saber, se essa pessoa já tem visão, vai saber que um cabelo cacheado ele tem uma espécie de ondinhos parecendo um caracol, vai saber que uma barba, ou já tocou, ou já viu uma barba, sabe o formato dela, enfim. Essas coisas são reavivadas para quem já enxergou, e para quem não enxergou, essas coisas são vistas de maneira diferente, distinta, ou com estímulos sensoriais, ou com outros estímulos que
o campo da tiflologia, que é o estudo sobre a cegueira, ela tem. Ok, você, Michele, pode complementar essa fala do Michel? Isso, e a audiodescrição para as pessoas que nunca enxergaram, no meu caso, por exemplo, eu tenho a cegueira, né? Eu tenho retinopatia da prematuridade, então eu nunca enxerguei. Então, a gente aprende, né, com esse recurso da audiodescrição, que Michel já citou aqui muito bem. Então, por exemplo, eu tenho cabelos castanhos escuros, olhos verdes, nariz grande, estou usando uma blusa estampada, uso brinco de prata, um colarzinho no pescoço. Então, as pessoas aí, mesmo quem nunca enxergou, já vai saber como é que é Michele, né? Quais são as características físicas de Michele. Ok, Michele, vamos trazer uma outra questão, que é a do respeito. É o lugar que o cego, que a pessoa cega, ocupa na sociedade, que é um lugar igual ao de qualquer uma outra pessoa. No entanto, há determinados cidadãos e cidadãs, né, ditos normais, que acham que são melhores, né? Ou seja, que os cegos, inclusive, e as cegas não devam ter os mesmos direitos. Como vocês lidam com essa questão do respeito ou da falta de respeito para com a pessoa cega? Pode começar por você, Michele. Eu acho que a sociedade, as pessoas, né, todos nós fazemos parte de uma sociedade, só que nós, pessoas com deficiência visual, ainda somos vistos primeiro pela nossa deficiência e não pela pessoa que nós somos, né? Pelo que nós podemos ser, pelo profissional que nós podemos ser, ou pelo colega de sala na escola que nós podemos ser. Então, eu, por exemplo, muitas vezes acontece de eu chegar em um determinado local e as pessoas não se dirigirem a mim, sim se dirigirem ao meu acompanhante ou à minha acompanhante, né? Quer dizer, isso é uma falta de respeito. A pessoa não está me vendo como pessoa. Ela acha que porque eu não enxergo, eu também não falo, eu também não escuto. No local de trabalho também acontece isso. Acha que a pessoa com deficiência visual não pode ocupar determinados cargos, né? Por ter uma deficiência. Então, é isso. Eu acho que a sociedade precisa ver a pessoa e não a deficiência aparente que ela possa vir a ter. A gente tem usado muito ultimamente a expressão racismo estrutural. Nesse caso, esse preconceito, ele também é estrutural, Michel? Então, boa comparação, assim. É, como eu venho de um espaço de construção, de militância, de luta mesmo, assim, sempre era um debate muito forte, assim, a gente está lutando por um direito à igualdade racial, mas a gente acaba esquecendo, mas não falo que é proposital, mas acaba esquecendo o capacitismo, né, que é o preconceito em razão da deficiência. Isso é estrutural, Valdir, quando a gente pensa o seguinte: quando eu penso uma cidade sem acessibilidade, sem políticas públicas que garantam a inclusão de uma pessoa com deficiência dentro de uma sala de aula com a mesma oportunidade que uma pessoa sem deficiência tenha, quando eu vou para ligar uma televisão e não garanto um recurso de audiodescrição para que uma pessoa cega possa debater sobre a roupa de determinado participante de um reality, por exemplo, ou isso está tudo estruturado, isso é uma estrutura que está feita, mas já existe e que não foi pensada para a pessoa com deficiência, seja visual, auditiva, enfim. Mas falando da visual, isso é muito claro, assim, no que a gente vive hoje no transporte público, no que a gente vive hoje na política de acesso à educação superior, na política de manutenção ao ensino superior, ou na política de acesso ao trabalho, né, como foi bem dito aí por Michele, quando a gente fala sobre que a pessoa com deficiência visual ela não ocupa determinados cargos por esse preconceito mesmo, né, de não ter a visão. E a gente tenta combater isso pelas redes sociais, através das militâncias, das organizações, né, que existem, entidades que lutam por direitos. Michele, essa é uma luta difícil, mas ela tem tido avanços nos últimos tempos. Como que estão os movimentos para que haja essa percepção
eu diria, até mais humana, né, em relação às pessoas com deficiência visual? Eu acho que sim, a gente tem avançado, né? Embora eu acho que a gente já poderia ter avançado muito mais, mas a gente tem a Associação Pernambucana de Cegos, a gente tem o CAP, a gente está nessa militância, né? Falando, explicando, orientando as pessoas, e eu percebo sim que houve um avanço. Agora, é pouco, é pouco. Poderíamos ter avançado muito mais. Michel, uma palavra também que é muito usada, e me parece que uma vez você questionava essa palavra, não sei se estou enganado, que foi a palavra inclusão, né? Qual o teu olhar, qual a tua percepção sobre essa palavra? Então, a inclusão, vamos dizer, é o que a gente almeja, né? A gente almeja a inclusão. A gente precisa sonhar alto, assim, a gente precisa sonhar em uma cidade inclusiva onde as pessoas com deficiência visual têm autonomia de caminhar, de andar. Mas hoje o que a gente tem, Valdir, é um processo da transição da integração para a inclusão, certo? Né? Integração é ser uma pessoa com deficiência e ser aceita, por exemplo, numa universidade. Eu estou lá, tem cota para mim, eu passei, estou dentro, porém a universidade não está preparada 100% para me acolher, para saber das minhas demandas. Então, estou num processo de integração. E quando tem ações inclusivas, por exemplo, um núcleo de acessibilidade, uma transcrição em braille, são ações de inclusão para aquela pessoa com deficiência visual. Mas a gente está longe ainda, sabe? Assim, e eu acredito que é por isso que programas como esse, chamando pautas como essa, que são importantes, sabe? Mas é isso, é a minha opinião, assim, de mundo e de militância, né? E da sociedade, da associação que eu estou construindo, a gente tem essa percepção e sabe da importância de estar nas conferências, lutando, propondo políticas públicas e efetivando políticas públicas, né? Ok, a gente tem ainda vários pontos a serem abordados nesse programa, mas a gente faz um intervalo. Então, daqui a pouquinho a gente retorna conversando com Michel Platini e com a Michele Alheiros. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o cego na sociedade. Meu nome é Valdir Oliveira e estou conversando com Michel Platini, que é consultor em acessibilidade e diretor da Associação Pernambucana de Cegos. Michele Alheiros, coordenadora do Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com Deficiência Visual e consultora em audiodescrição. Bem, vamos começar falando sobre educação. E aí, o que a gente pode refletir sobre os modelos de ensino que são direcionados para as pessoas com a deficiência visual, para as pessoas cegas? Michele. Hoje, a gente sabe que a LBI, a Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, e antes disso já tínhamos aí a Convenção, né, de 88, e a gente sabe que é garantido às pessoas com deficiência visual o direito ao ensino regular, à escola regular. Mas, como Michel dizia no bloco anterior, isso às vezes ainda não acontece, né? Na maioria das vezes não acontece. Por quê? Ainda acontece de matrículas serem negadas porque a pessoa tem deficiência visual, né? As famílias chegam para matricular e as escolas dizem que não vão matricular porque ele tem a deficiência visual, né? Embora a gente sabe que eles podem até ser presos, eles podem até pagar multa, eu digo, os diretores, né, dessas instituições que negam essas vagas. E, para isso, o aluno tem direito de ter seu material em braille, os seus livros em braille ou em fontes ampliadas, se for com baixa visão, se for um aluno com baixa visão, se for uma pessoa que não saiba o braille, né? Porque nem toda pessoa cega é obrigada a saber o braille, ela pode não querer aprender o braille, ela tem direito a ter os livros em áudio, as editoras precisam têm essa responsabilidade também.
segundo a LBI. Mas são coisas que a gente sabe que ainda não vêm sendo praticadas como deveria, né? Além dessa dificuldade que, às vezes, pessoas cegas têm para ter acesso à escola, depois que elas entram, o que acontece lá dentro? Como é feita, por exemplo, a formação de professores, ou como essa questão ela é tratada entre os pares, né, já que a gente tem que compreender como todos iguais, né, como todos com as mesmas capacidades. Como que isso se dá no ambiente escolar, Michel? O ambiente escolar é o segundo ambiente que uma pessoa vai estar se inserindo na sociedade, né? Depois da primeira espaço, que é a família. Se esse ambiente escolar ele tiver um planejamento escolar que garanta a participação do professor brailista, que é o profissional que atende a pessoa com deficiência visual, e a gente vai ter um processo o mais inclusivo possível, né? Na medida do possível da estrutura da escola. Seria o ideal. Porém, trazendo um pouco da minha experiência, assim, de vida mesmo, assim, eu fui aluno da rede, né? Eu fui tanto a rede municipal do Recife, como a rede estadual de Pernambuco. De um tempo para cá mudou, mas na minha perspectiva, na minha vivência, houve muito atropelo, porque não se tinha esse diálogo muito próximo ao profissional que atende o aluno com deficiência visual. Geralmente, os profissionais, os professores, enfim, a direção, tem ainda a ideia de que aquele aluno com deficiência visual é aluno da sala, a sala inclusiva, ou a sala, me perdoe até o termo, mas é a sala onde ele tem um atendimento atendimento profissional brailista. E acaba que você segrega, né? Ah, não, esse aluno de Michele, manda para a sala dela. Ah, não, esse aluno do Michel, manda para a sala dele. E isso atrapalha o desenvolvimento da pessoa com deficiência dentro da escola, né? O aluno é aluno da escola, o aluno é o aluno que é do professor, é da direção, é do trabalhador, colaborador que trabalha na limpeza, enfim, tem toda uma cadeia de pessoas responsáveis por aqueles estudantes. Então, essa história precisa ser reconstruída, né? Essa percepção daquele aluno precisa ser reconstruída. Ele é aluno da escola, e não só da Michelle ou do Michel. Você fez suas colocações como uma necessidade. Na prática, como está sendo? Michele, no caso do Recife, por exemplo, né, a Secretaria de Educação do Recife, a Secretaria de Educação em Olinda, em cidades do interior, o Estado, na prática, isso está sendo relegado ou isso já acontece, de certa forma, a contento? O Estado de Pernambuco, desde 2006, ele garante o professor brailista nas escolas regulares, onde tem alunos com deficiência matriculado, né? A partir da Lei 12.980. Então, já houveram 3 concursos públicos e algumas seleções para contrato para que esses professores estejam sempre nas escolas onde tem alunos com deficiência visual. Isso que Michel coloca realmente acontece, e aí o CAP, que é o Centro de Apoio Pedagógico, as gerências regionais de educação do Estado de Pernambuco, a Gerência de Educação Inclusiva, Cidadanias e Direitos Humanos, vem sempre trabalhando tanto com as escolas públicas como com as escolas da rede particular, né, mostrando que não deve ser assim. Inclusive informando que toda escola tem que ter o profissional da sala de recurso multifuncional com especialização, né? Nos municípios, a gente sabe que, infelizmente, ainda tem municípios que colocam professor de apoio para o aluno com deficiência visual. O que é que eles chamam de professor de apoio para alunos com deficiência visual? É aquele professor que fica sentado lá do lado dele. O que a gente não é interessante, isso não é inclusivo, porque acaba que aquele professor de apoio vai fazer tudo para a pessoa com deficiência visual, né? E aí, quando eu falo disso, eu sempre digo, será que se eu, Michel e outras pessoas com deficiência visual tivéssemos sempre tido um professor de apoio ao nosso lado, será que nós estaríamos hoje ocupando as posições e os cargos que a gente ocupa? Tá? Então, o papel do professor brailista é adaptar material, transcrever material,
trabalhar junto com o professor da sala do ensino regular, em parceria, né? E é isso que Michel muito bem colocou. O aluno é aluno da escola, não é aluno de Michele, não é aluno de Michel, não é aluno do professor da sala de recursos. Mas isso, infelizmente, na prática acontece. Tem a educação formal, que traz uma visão mais humanística dos problemas sociais, né, de inserção em determinados meios. E existe também uma formação mais profissional, uma capacitação para o exercício de determinadas habilidades. O cego precisa se inserir no mercado de trabalho como qualquer uma outra pessoa. E aí, Michel, nessa questão da formação profissional e dos acessos, né, no segundo momento, quando esse cego, essa cega, chegam ao mercado de trabalho. Como tem se dado essa relação patrão-empregado, seja no caso de iniciativas privadas ou na relação com serviços públicos? Certo. O primeiro passo, essa formação que você bem colocou, ela é fundamental para qualquer ser humano estar ocupando um espaço de trabalho, né? Uma função que gere renda para aquela pessoa. Hoje a gente tem poucos espaços de formação profissional, sendo bem realista. As pessoas com deficiência visual têm sério problema quando chegam em algum espaço de formação. Até eu falo muito da rede privada, porque você vai procurar um curso técnico, profissionalizante, você não tem. Acaba que você tem que fazer o trabalho do professor brailista ou enfim, adaptar material, você mesmo adaptar seu material, ter um diálogo maior. Às vezes as provas não vêm adaptadas, você precisa fazer uma prova outro dia. Tudo meio que deixando aquele aluno, aquela pessoa com deficiência, aquele estudante desanimado para continuar, né? E na rede pública também é a mesma coisa. A gente não tem uma política voltada para a profissionalização de pessoas com deficiência visual, por exemplo. A gente não tem um programa para isso, né? E eu nem acredito que deveria ter um programa específico para isso, mas que os programas que existissem, eles fossem inclusivos de alguma forma, na adaptação de material, enfim. E a grande problemática é quando o estudante é formado, passa por todo esse processo, quando vai bater na porta da agência de trabalho, não tem vaga para aquela pessoa com deficiência visual. E quando tem vaga, a empresa faz a entrevista, acha você legal, acha você interessante, acha você uma pessoa gente boa, porém, você é cego ou você é cega e não está no padrão que a gente precisa. É basicamente isso que acontece nas entrelinhas, porque não há nenhum tipo de acolhimento, mesmo com uma lei que garante um mínimo de pessoas com deficiência trabalhando em uma empresa. Por exemplo, se eu tenho uma empresa com 100 funcionários, pelo menos uma pessoa com deficiência tem que ser contratada. Mesmo com essa lei, a gente não consegue a inserção da pessoa com deficiência visual no mercado de trabalho. Esse é um dos grandes calos que a gente tem na sociedade e que os empresários que estão vendo essa live, esse programa, precisam acordar e saber que a gente tem potencialidades, que a gente é profissional de saúde, a gente é profissional da área humana, da área humana, na área exatas, e até tem profissional audiovisual que tira foto, enfim, tem várias habilidades no campo das pessoas com deficiência visual. Então, acho que o problema maior, a maior deficiência mesmo, são os contratantes, né, que não enxergam a nossa potencialidade. Ótimo, Michel. Michele, a gente já vai terminar o programa, viu? Eu queria, de certa forma, voltar um pouquinho a um questionamento que você trouxe lá no começo. Quando você falava, né, que tem pessoas que não conseguem perceber que o cego é uma pessoa normal, é uma pessoa como uma outra qualquer. Será que as pessoas estão vendo os cegos como pessoas doentes e não uma pessoa com deficiência? É mais ou menos isso que acontece? Vê o cego como coitadinho, acha que ele não é capaz de assumir responsabilidades, de tomar suas próprias decisões. Eu passei por uma situação bem recente, há muito pouco tempo. Eu estava com uma pessoa e a pessoa precisava se dirigir a mim, porque era eu que ia ser atendida, mas essa pessoa só se dirigia ao meu acompanhante. E aí, o que é que eu fazia? Ela se dirigia ao meu acompanhante e eu respondia. Como é o nome dela? Eu, Michele, e assim por diante.
sabe? Então, para aquela pessoa que estava me vendo, talvez a primeira vez que tivesse realmente diante de uma pessoa com deficiência visual, estava achando que eu não era capaz de responder sobre o que eu estava precisando, sabe? É por isso aí. E aí eu acho, sim, que a gente faz o nosso papel, a gente precisa participar de programas como esse, de momentos como esse, para mostrar que nós somos capazes. Mas, vou lhe dizer, é uma luta diária, que às vezes cansa, né? Eu sabia que o tempo seria muito curto para a gente trazer tantas questões. A gente não falou, por exemplo, sobre acessibilidade nos meios de comunicação, sobre transporte público, e que são questões que, com certeza, poderão ser desdobradas em um outro momento. Mas a gente está encerrando já esse programa e eu gostaria de agradecer a participação de vocês. Primeiramente, você, Michel, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e fico aqui à disposição para as próximas oportunidades. Obrigado, Michele. Nada, agradeço também e estou à disposição. Ok, nós agradecemos a todos e todas que nos acompanharam. O programa Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo momento.